Olá, galera. Vamos lá começar a estudar a função, voltar a estudar a função. Nós vimos na aula anterior o conceito de função, nós vimos também o domínio, a imagem e vimos um pouco de gráfico. Hoje nós vamos entrar mais profundo sobre o gráfico e alguns tipos de função. O gráfico da função. O gráfico da função de R para R é formado pelo conjunto de todos os pontos x e y no plano cartesiano, de forma que y é igual à função de x. Nós temos alguns exemplos aí no plano cartesiano de x e y de gráficos da função. Mas vamos entrar no nosso, vamos descobrir aí o nosso. A ideia de se desenhar o comportamento das funções em um plano está associada à necessidade de representar a figura, tendo alguma referência espacial. Com o uso dessa representação, passou-se a utilizar um plano de duas retas graduadas, ortogonais, destacadas-se, uma representa o valor de x e a outra representa o valor de y. Houve essa necessidade para que descobríssemos alguns pontos onde a gente inicia uma caminhada, ou onde a gente para uma caminhada ou estagna a nossa caminhada. Olha, vamos ver aí um exemplo. Seja uma função a para números reais, tal que a função de x é igual a 2x menos 2, sendo que o a aí ele está como pontos. Represente esta função no plano cartesiano e desenhe um respectivo gráfico. Mas para me resolver esse exemplo aí, dando um gráfico, eu vou primeiro resolver essa função, utilizando esses pontos de A. Para encontrar os pares x, y do plano cartesiano, devemos atribuir valores do domínio A, que estão dentro do intervalo 0,5. Assim temos, lembra lá que a função que eu tenho 2x menos 2 igual a 0 agora. Só que agora não vamos achar o valor. Vou substituir, o primeiro é 0 aí pelo intervalo. Então, 2 vezes 0 menos 2 é igual a menos 2. 1, agora eu vou substituir o primeiro. 2 vezes 1, que é menos 2, é igual a 0. E assim por diante eu vou começando a substituir os intervalos. Porque o meu intervalo não é 5, ele vai de 1 a 5. Então eu vou ter que substituir cada um para me achar. Achei todos eles. Então, se eu achei, esse será meu y. Achei esse intervalo, ele vai ser meu y. Nisso aí eu já tenho esses dois, o x e o y, o valor de x e o y. Eu monto uma tabelinha. Por que eu tenho que montar essa tabela? Para ficar mais fácil eu encontrar o meu gráfico no plano cartesiano. Vamos ver? Olha aí, a tabela montada com os valores x e y, tudinho bonitinho aí. Você achou? Monte sua tabela. A função lá, eu achei, né? O x. O valor de x que eu já tinha é o domínio da função. E o valor de y que nós encontramos é a imagem da função. Eu já tenho agora, eu posso marcar os pares aí, x e y no plano cartesiano aí. Eu posso traçar a reta que passa pelos pontos aí, ó. Vamos ver o primeiro aí, ó. Lá eu achei de 0 a 2, a menos 2. Então, vai de 0 a menos 2. Continua no mesmo lugar. O ponto vai ficar em menos 2. De 1 a 0. De 1 a 0 vai continuar no mesmo ponto 1. Agora eu vou de 2 a 2. De 3 a 4. De 4 a 6. De 5 a 8. Nesses pontos que eu encontrei, cada um eu vou montar, eu vou traçar, eu vou desenhar a minha reta.
Desenhei a minha reta. É o próximo aí, exemplo. O domínio da imagem de uma função a partir de um gráfico, considere o gráfico de uma função qualquer. Domine a imagem da função a partir do seu gráfico. Olha aí. Eu sei que y é minha imagem e x é meu domínio. E tenho um intervalo de 1 a 4, que é a minha imagem, e tem um intervalo de 1 a 3, que é meu domínio. Encontrei minha reta aí, ó. Lembra-se lá do gráfico que a gente viu de flecha, lá na função? Tá aí, ó. Cada um unindo com o outro, ó. Não tem nenhuma imagem refletindo duas vezes o mesmo domínio. Pelo gráfico acima, que a função possui o domínio limitado no intervalo de 1 a 3 para os valores no eixo x. Então, esse eixo é das bicissas. E os valores do intervalo de 1 a 4, esse eixo do y vai ser as ordenadas, que também é a imagem da função. Então, eu tenho o domínio de um intervalo de 1 para 3 e tenho a imagem de 1 a 4. Propriedades da função. Nós temos três propriedades aí. Nós temos a sobrejetora, que a sobrejetora me diz que ela só vai ser sobrejetora se o conjunto imagem for igual ao seu contradomínio, ou seja, se a imagem for igual a B. Ela não pode sobrar nenhum elemento do conjunto B que não esteja se ligado, ou se não, que não tenha usado aquela nosso gráfico de flecha. Nenhuma flecha pode ficar sem receber. Então, se ela ficar sem receber, ela não é sobrejetora. Mas ela toda recebendo, ela é sobrejetora. Função injetora. Essa injetora, ela tem o domínio e a imagem distintas. Elas têm o domínio e a imagem distinta. Ou seja, dois elementos não podem ter a mesma imagem. Na injetora, os dois elementos não podem refletir os dois a mesma imagem. Vamos ver um exemplozinho aí, ó. F de x para números reais, definida por função de 3x, é injetora, pois se x1 é diferente de x2, então 3x é diferente de 3x2. Portanto, f de x é diferente de f de x2. A bijetora, ela só existe a bijetora quando tem a sobrejetora e a injetora. Ela é as duas praticamente juntas. Você sabe que na sobrejetora eu preciso que a minha imagem seja igual a meu contradomínio. Na injetora, eu preciso saber que a minha imagem é distinta, elas são distintas a minha imagem. Então, vamos lá. Como vimos no exemplo anterior, ela é sobrejetora, pois acabei de falar que a imagem é igual ao conjunto e números naturais. Logo, a função da bijetora já é a função de n, e n é definida por x mais 5, não é sobrejetora, pois a imagem não é igual ao contradomínio, mas é injetora, já que os valores são diferentes e tem x, tem imagens distintas. Então, a função não é bijetora. Aqui, ó. Defina a função abaixo, classifique se ela é injetora, sobrejetora ou bijetora. Ela é injetora, ela é subjetora e ela é bijetora? Vamos ver. Fizemos o nosso cálculo aí, ó, substituímos pelos alguns intervalos. Vimos que a função é injetora porque o domínio tem a imagem distintas. E é sobrejetora porque o contradomínio é igual à imagem. Dessa forma, se ela tem as duas, ela é o que? Bijetora.
Vamos ver a função do primeiro grau. De forma geral, temos que f de x é igual a x mais b, ou y é igual a x mais b, onde a é a taxa de variação e b é o coeficiente linear, ou b. B é o termo independente. Função linear, variação direta, indiretamente proporcional, tipo y é igual a kx. Vamos ver esse gráficozinho aí do lado, que a função dela é diretamente proporcional. Eu tenho dois termos aí, então esse é um exemplo de função linear. Função linear, função afim, ela também tem o de crescimento e decrescimento, ou crescente ou decrescente. Quando ela é crescente? Quando A é maior que zero. Quando ela é decrescente? Quando A for menor que zero. Função afim ou função linear. Exemplo. Eu tenho aí esse exemplozinho aí que uma vez que A é maior que zero, pode-se visualizar aí no gráfico. Se ele é maior que zero, então ele é crescente. Mas se fosse menos 1, não é menor que zero? Então seria decrescente. Zero ou raiz da função. Algebricamente, o valor de x que se torna y igual a zero. Geograficamente ou graficamente, é a interseção da reta com o eixo de x. Vamos ver um exemplo. Dada a função de f, números reais para números reais, definida em função de x, que é igual a 2x mais 8. Calcule o zero da função. Igualar a função igual a zero. Calcular 2x é igual a menos 8. Determine o valor de x. X é igual a menos 4. Então, achei o valor de x. Menos 4. O outro vai ser zero. No igual é igual a zero, então o outro será zero. Então, eu tenho, geograficamente, teremos que o ponto de menos 4 e 0. Então, saiu de menos 4 para 0. Eu vou traçar a minha reta aí, ó. Outro exemplozinho aí. Bom, pessoal, até a próxima aula.